Então, bem, boa noite a todos. Como eu falei, eu sou o Caio, sou acadêmico de medicina, estou no 7º semestre e agora eu vou falar sobre método de análise e estudo sobre prognóstico. Eu também estou sob orientação da professora Dilma. Então, bem, para começar, é muito importante a gente diferenciar o diagnóstico do prognóstico. Então, basicamente, o diagnóstico a gente vai estar se referindo à detecção de uma doença e nesse contexto, né, de que uma doença ela acabou de ser diagnosticada, diversos questionamentos podem surgir, sendo que um desses questionamentos é justamente esse que eu coloquei aí na tela, que é como fornecer informações confiáveis para um paciente que se encontra com muitas dúvidas sobre a consequência desse diagnóstico. E bem, quem vai auxiliar a gente a responder isso vai ser justamente o prognóstico, que é a predição do curso de uma doença após ela ter sido detectada. Bom, os estudos que vão ter como foco o prognóstico são chamados estudos de prognóstico. E, bem, falando um pouquinho do delineamento desses estudos, eles são estudos que são bastante semelhantes aos estudos de Porto sobre causalidade. Então, basicamente, os pacientes que são selecionados, eles apresentam uma condição comum, que é a doença, e vão ser acompanhados de forma prospectiva em relação aos desfechos clínicos, que aí, no caso, está muito associado a esses fatores prognósticos. Mas, apesar de serem estudos semelhantes, a gente vai ter algumas diferenças entre eles. Basicamente, a principal é que os fatores prognósticos eles vão estar associados a indivíduos que apresentam uma doença, então, como eu falei, tem a questão do diagnóstico, enquanto que os fatores de risco são indivíduos sadios, mas que ainda assim apresentam um risco importante de desenvolver uma determinada doença. Bom, agora falando sobre a importância desses estudos prognósticos, eles vão ser imprescindíveis não só para médicos, mas também para pacientes, justamente porque eles contribuem na compreensão do curso de uma doença e também permite avaliar se uma conduta é adequada, então é muito importante para a questão de direcionamento de tratamentos, e já para pacientes entra justamente nessa pergunta que eu fiz no começo, que é justamente, eles ajudam, né, a esclarecer dúvidas pertinentes relacionadas ao impacto de uma doença no cotidiano. E, bem, esses estudos eles levam em consideração análises quantitativas e qualitativas, sendo que é fundamental haver um equilíbrio, né, entre os dados clínicos que foram coletados e analisados, juntamente com a experiência do paciente. E, bom, falando um pouquinho mais de cada uma delas, a análise quantitativa ela vai ser importante porque ela contribui na verificação da eficácia de um tratamento e também o impacto que esse tratamento vai ter na sobrevida de um paciente. Isso é muito relevante porque auxilia a gente a não só comparar um tratamento com outro, mas também saber qual o tratamento mais indicado de acordo com as particularidades e características de um paciente. E, bem, essa análise quantitativa também ela precisa de informações relacionadas com a história natural e o curso clínico de uma doença, que eu já vou falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre cada um desses. E já a análise qualitativa, por sua vez, ela vai se preocupar principalmente com a qualidade de vida ou estado funcional de indivíduos, ainda que se saiba que não haverá possibilidade de sobrevida. E isso vai ser muito importante, principalmente no contexto de cuidados paliativos, em que mesmo que não seja possível aumentar a sobrevida desse paciente, é muito importante a gente contribuir na questão da sensação de bem-estar e a qualidade de vida dele. E, bom, agora falando um pouquinho sobre a diferença que a gente vai ter entre a história natural da doença e o curso clínico, basicamente a história natural da doença vai ser a evolução sem intervenção médica, ou seja, sem um tratamento. Basicamente, as doenças que vão ser analisadas sobre essa perspectiva são doenças que evoluem de maneira muito insidiosa ou inespecífica. Consequentemente, por conta disso, elas não costumam levar muito à procura de atendimento médico. E aí no artigo ele até traz um pouco de alguns exemplos, como por exemplo o linfoma não Hodgkin de baixo grau. Diferentemente, o curso clínico da doença já vai ser o prognóstico alterado pela terapêutica, ou seja, pelo tratamento que foi proposto e introduzido. E aí a gente já vai estar se referindo a um perfil de doenças que normalmente elas afetam a funcionalidade do paciente, ou no mínimo a questão da sensação de bem-estar deles. Então, normalmente são doenças que estão associadas a sinais mais alarmantes, que pode ser febre, perda de peso, dores importantes, e por conta disso, os principais exemplos que ele coloca também no artigo é a questão de neoplasias, como por exemplo as malignas gastrointestinais e também disfunções tireoidianas. Bom, um conceito também que ele traz para a gente que é muito importante a gente entender é o tempo zero, que é o momento a partir do qual o paciente foi incluído no estudo, que pode ser início dos sintomas, o diagnóstico de uma doença, ou início do tratamento. E logo adiantando, é muito importante que esse tempo zero seja o mesmo para todos os pacientes. Justamente porque ele mostra que uma mesma doença ela pode ser abordada em tempos diferentes, como dá para observar aí na imagem, só que esse momento diferente de uma mesma doença vai fazer com que esse estudo ele tende a se tornar, na verdade, menos fidedigno com a realidade, porque ele fala que ocorre a questão da sobreposição de informações, os dados eles tendem a ser mais heterogêneos, então a capacidade de um estudo ser comparado com outro, então a questão da validação dele e sua consistência, acabam sendo prejudicados por conta disso. E aí fazer com que esse tempo zero seja padronizado vai ser muito interessante, porque permite essa uniformidade de características e também contribui numa avaliação mais precisa em relação à evolução desses pacientes ao longo do tempo. Ou seja, fornece a questão dos dados homogêneos e confiáveis, que eu acabei de citar. Aí, falando um pouquinho agora sobre como a gente pode estar expressando o prognóstico, tem várias taxas que a gente pode estar utilizando. Bom, começando pela taxa de letalidade, aí está a fórmula, né, que é utilizada e ela vai revelar para a gente a proporção de mortes entre os indivíduos doentes. Ela vai ser uma taxa muito útil para indicar para a gente a gravidade de doenças daqueles indivíduos que receberam o diagnóstico. E só comentando a diferença que a gente vai ter entre essa taxa e a taxa de mortalidade, está muito associada ao denominador que vai ser utilizado para calcular cada uma delas. Isso porque na taxa de letalidade, aí na fórmula está mostrando para a gente que é o número de pessoas com a doença em questão, ou seja, com a questão do diagnóstico associado. Enquanto que a taxa de mortalidade, além de levar em consideração aquelas pessoas que apresentam a doença, também no denominador a gente vai ter
aquelas pessoas que ainda não têm a doença, mas ainda assim apresentam um risco de ter um desfecho desfavorável. Além disso, falando das aplicações da taxa de letalidade, ela vai ser muito mais utilizada para doenças agudas, que normalmente são doenças que apresentam uma evolução mais rápida, os desfechos eles ocorrem por um período de tempo, e isso torna essa taxa, ela tem um significado maior, né, principalmente nesse contexto que eu falei de doenças mais agudas, além de também auxiliar na questão de verificar, né, o impacto imediato que uma doença vai ter sobre a sobrevida da população. Então, isso também vai ser muito importante na questão de planejamento de ações, políticas de saúde, principalmente no contexto de surtos e epidemias, essa taxa vai ser muito importante. E aí aqui a gente tem alguns exemplos que ele coloca relacionados às doenças mais agudas, só que é uma taxa que apresenta limitações, principalmente falando de doenças crônicas, que normalmente são doenças que, como o óbito e outros desfechos ocorrem somente depois de um longo período de tempo, vários outros fatores podem ter influenciado na morte desse indivíduo e não tem como associar ela diretamente à doença que está sendo analisada pelo estudo. Então, por conta disso, é mais útil, né, e mais adequado a gente fazer a utilização de outras taxas, já que essa ela deixa de ser relevante. Como, por exemplo, a taxa de sobrevida em 5 anos, que é o percentual de pacientes sobreviventes 5 anos a partir de um tempo zero. Ela é uma taxa que é muito utilizada, né, na questão de tratamentos oncológicos e também como medida de eficácia terapêutica, só que ela, como eu falei, é uma taxa muito útil, mas isoladamente ela traz algumas limitações. Que ele traz principalmente duas principais no artigo, que é essa análise distorcida por conta de diagnósticos mais precoces, e é muito importante a gente levar em consideração o curso real da doença, se ele sofreu mudança ou não, porque, caso contrário, isso pode contribuir nessa análise distorcida. E também esses casos diagnosticados há menos de 5 anos, já que não houve tempo suficiente para observar o desfecho. Além disso, a gente tem essa outra taxa, que é a taxa de sobrevida observada. A principal vantagem que ela vai ter sobre a taxa de sobrevida de 5 anos é justamente isso, de independer do tempo de evolução, podendo mostrar, né, a probabilidade do indivíduo ainda estar vivo, independendo do tempo de evolução, que é uma vantagem sobre a taxa de sobrevida de 5 anos. Mas, além disso, ela também vai ter outras vantagens, como, por exemplo, ela pode determinar ano a ano a chance de um indivíduo doente tem de se manter vivo e também pode calcular de forma acumulativa, né, a probabilidade de um indivíduo estar vivo ao final do período observado. É justamente por meio dessa fórmula, que é a probabilidade cumulativa de sobrevida, que também vai ser muito importante para mostrar a letalidade de doenças. Né? Bom, outras taxas que a gente vai ter vai ser a taxa de resposta, que é o percentual de pacientes que mostram sinais de melhora após uma intervenção terapêutica ou cirúrgica. Isso vai ser muito importante para verificar a eficácia de certos tratamentos. Remissão, que no caso vai ser o percentual de pacientes que atinge uma fase detectável da doença, então para certas doenças também vai ser muito interessante, principalmente no contexto de artrite reumatoide e entre outros quadros de leucemia. E já a recidiva recorrência é o percentual de pacientes cuja doença ela retorna após o intervalo de tempo sem esse paciente apresentar a doença, e também vai ser muito interessante no contexto de certas neoplasias. Já falando sobre as curvas de sobrevida, basicamente elas vão sofrer variações de acordo com uma série de fatores. Os dois principais que o artigo ele mostra para a gente é o número de pacientes acompanhados no estudo, como dá para observar aqui no gráfico ao lado, e também o tipo de doença que está sendo estudado. Ele mostra justamente esse exemplo, que a gente tem 4 doenças que apresentam a mesma taxa de sobrevida ao final de 5 anos, mas como são doenças que apresentam padrões de mortalidade muito diferentes, a forma da curva ela sofre uma mudança por conta disso. Por isso que é muito importante a gente não só analisar o valor obtido ao final de 5 anos, mas também a forma da curva, como falei. Já falando sobre análise de sobrevida de Kaplan-Meier, como já foi muito bem explicado, estima a sobrevida ao longo do tempo, né, não só relacionada à morte, mas também qualquer outro evento importante, como, por exemplo, a recidiva da doença. E aí vai mostrar para a gente, cada intervalo, quantos pacientes ainda estão em risco, né, ou seja, aqueles pacientes vivos que estão sendo acompanhados, e aqueles pacientes que foram excluídos, seja por conta da morte ou por terem sofrido a questão da censura. E aí várias formas podem ser utilizadas, né, para contribuir na verificação dessa probabilidade de sobrevida. E o cuidado que ele traz para a gente é justamente isso, de que as estimativas elas tendem a ser mais confiáveis no início, porque o tamanho amostral ele é maior, enquanto que no final, pela menor quantidade de indivíduos, isso acaba influenciando justamente nessa questão de confiar nesse estudo por conta disso, de que vai ter um menor número de pacientes que vão estar sendo acompanhados nesse período. Falando agora sobre fatores prognósticos, eles vão ser muito importantes para verificar a questão de taxa de resposta, remissão e recidiva. Eles vão auxiliar a gente também na construção dos chamados critérios prognósticos, né? Então, ele até traz o exemplo do score prognóstico de AIDS, da AIDS, né? Que, no caso, ele é feito com base em uma série de critérios clínicos laboratoriais e vai ajudar, por exemplo, nessa questão do estadiamento e verificar a gravidade do quadro de acordo com o paciente em questão. E aí, aqui no caso, né, quanto maior for o estágio, menor tem de ser essa sobrevida observada. Então, ajuda a gente a prever a evolução da doença e auxilia também na tomada de decisões clínicas. E aí, para concluir, basicamente, essas estatísticas e porcentagens, elas são muito importantes para que a gente possa entender, né, o padrão de comportamento de certas doenças com o passar do tempo, então a questão da história natural e o curso clínico. Não é à toa que são estudos que estão constantemente presentes, né, em questões de pesquisas científicas e que auxiliam a gente na questão de protocolos terapêuticos e também políticas de saúde pública. E aí é muito importante, né, que o profissional de saúde, por conta disso, ele compreenda e saiba aplicar essas análises
justamente de forma a comunicar para o paciente de forma clara e também realista, né, o que se espera, né, a partir do diagnóstico de uma doença, né, e com os resultados que vão ser indicados para esse paciente, para contribuir, né, com a questão da sua sobrevida. Então, é isso. Aqui são as referências. Obrigado.